Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos continuar o estudo sobre a Ruach HaKodesh. Se você não assistiu a parte 2, que seria a primeira parte ali, é a parte 2, mas é a primeira específica que vai estar falando quem é a Ruach HaKodesh. Então, não assiste esse vídeo, volta lá e assiste para que você possa entender, senão você não vai entender o contexto do estudo, tá? Eu só quero começar esse estudo trazendo no livro de João, no capítulo 14, verso 28, algo que eu falei no vídeo passado, sobre a hierarquia celestial, tá? Que não é conforme é colocada a representação da Trindade, que está e essas três pessoas da Trindade no mesmo plano, tá? Numa mesma igualdade. Isso não é verdade, irmãos. Existe uma hierarquia no céu. Existe o Todo-Poderoso, Yud-He-Vav-He, Yahuwah, no topo, como líder, como cabeça dessa família celestial. E daí depois vem os demais seres, tá? Vem Aruah, que é conhecida como a sabedoria, ou em grego, Sofia. E depois vem o filho, que é Yahushua, tá? Ou Yahshua, conhecido no meio cristão como Jesus. E ontem eu falei sobre isso e eu quero mostrar o versículo para vocês que o próprio Yahushua, ele diz que o Pai é maior que ele, tá? Então nós vamos ler. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, tá? Então aqui ele está dando a promessa que ele iria para o céu, mas voltaria para nós. Então o seu retorno, né? Se vós me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, tá? Então, guardem esse versículo aí nas suas mentes, né? Porque sempre vai ter um trinitarista, né? Querendo rebater aí essa questão, tá? E a Yahushua é menor do que o Pai. Uma coisa, se o Pai é maior, Yahushua é menor, tá? Então, eles não estão em pé de igualdade. Isso é conforme poder e autoridade, tá, irmãos? Porque a palavra diz que eu e o Pai somos um, ele fala, mas isso é em questão de imagem e semelhança, de natureza espiritual, de forma de agir, de justiça, de santidade, tá? Não é com relação a hierarquias. Isso que a gente tem que ter em mente. Depois, no capítulo 5 de João, no verso 19, diz assim: Então lhes falou Yahushua, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O que Yahushua está aqui declaradamente dizendo, irmãos? Que ele faz aquilo que o Pai faz, porque o Pai é a expressão da justiça, o Pai é a expressão da perfeição, tudo que o Pai faz é perfeito. Então ele copia, ele tem essa autoridade de fazer isso porque o Pai faz. Ele não é rebelde, ele não é um filho rebelde. Ele não faz as coisas por si próprio, por suas próprias determinações. Ele faz aquilo que o Pai o autoriza a fazer, tá? Então é isso que eu quero deixar só como complemento do vídeo passado. Hoje nós vamos continuar a leitura, né, que nós paramos ontem, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês uma imagem que eu retirei de um site católico, tá, irmãos? Aqui é uma representação de uma família celestial que a Igreja Católica, ela tem conhecimento dessa família celestial, só que ela tenta esconder, tenta omitir. E eles colocam no lugar da Ruach HaKodesh, no lugar da sabedoria, Maria.
tá? Então, essa aqui não é a representação da Ruach HaKodesh. A Ruach HaKodesh, eles representam como uma pomba. Lá em cima tem a representação da pomba. Aqui tem a representação da Maria, ou Miriam em hebraico, tá? Por quê? Porque eles querem fazer uma mariolatria, tá? Eles querem colocar que a adoração seja para Maria, sendo que Maria, ela foi uma mulher virtuosa, uma mulher escolhida por Yahweh para ser uma mãe, como é que se diz? Mãe de aluguel, tá? Vamos colocar nesses termos. Uma mãe de aluguel. Ela alugou o seu útero, tá? Para que fosse gerado Yahushua, porque Yahushua ele tinha que vir como ser humano. Ele tinha que ter essa experiência de nascer da água e do espírito. Tá? Ele tinha que nascer da água e do espírito através da placenta, através do líquido amniótico, através do sangue, tá? Então, é por isso, tá? Maria apenas ali como se fosse uma mãe de aluguel. Porque quem gerou, na verdade, né, foi através de uma ação, de uma questão que a gente compreende, né, que vamos dizer, gestações no mundo celestial, a forma de se gestar, de se criar um ser, não é da mesma forma que aqui no mundo, né? É algo elétrico, irmãos, é algo que a gente não sabe explicar, tá? Mas necessita da questão masculino e feminino, necessita igualmente a como nós aqui para gerar um filho, necessita de uma questão masculino e de uma questão feminino, tá? Então, aqui, ó, por que a Igreja Católica, ela faz isso? Eu não vou entrar nesses detalhes, irmãos, tá? Mas o que eu quero dizer com relação a Maria, que ela é um ser humano, e Maria morreu. Morreu como qualquer um de nós, uns talvez vão estar vivos quando Yahushua voltar, tá? Mas a maioria das pessoas, elas nasceram e morreram. Maria não foi diferente. Ela nasceu e morreu, tá? Inclusive eu separei alguns versos que falam sobre isso. Vamos voltar lá para o livro de João, no capítulo 16 agora. João 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Tá, por que eu coloquei esse versículo aqui? Yahushua, ele cumpre, né, o seu ministério aqui na terra, ele sofre aqui por nós, pelas suas pisaduras nós somos sarados, ele morre naquele madeiro, é derramado o seu sangue, ele ressuscita e aqui ele diz que ele volta para o Pai. Ele voltou para o Pai, porque ele só tinha que vir aqui para cumprir um propósito, tá? Ele é um ser celestial. Tá? Mas Miriam, não, ela é um ser terreno. Aqui, numa experiência terrena, tivemos uma experiência celestial, pecamos, transgredimos e fomos aqui trazidos para esse exílio aqui para termos essa experiência terrena. Então, Maria não é diferente de mim e não é diferente de você. Ela é um ser humano, como qualquer um de nós, que nasceu e morreu. Ela não foi ressuscitada ainda, irmãos. Ainda não foi. Ela ainda está no sono da morte, tá? O outro verso aqui, o verso 19, no mesmo capítulo 16. Verso 19.
Percebendo Yahushua que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, tá? Então aqui tá falando que realmente tá falando que ele vai retornar ao pai, mas que ele vai voltar aqui para buscar a sua noiva, tá? E o que eu quero mostrar aqui para vocês a respeito da ressurreição, isso é um texto bem conhecido de todos. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim: Porquanto Yahua, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Elohim, descerá dos céus, e os mortos no Mashiach ressuscitarão. Primeiro, os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. Então, Maria, ela vai fazer parte daquele grupo que vai fazer a primeira ressurreição, tá? Vai ressuscitar primeiro. Não é que são duas etapas, irmãos. É primeiro aquele grupo dos que morreram no Mashiach, tá? E depois, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Salvador nos ares. E assim estaremos para sempre com Yahweh. Então, aqueles que tiverem morrido no Mashiach farão parte dessa primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para os que já estão condenados ao Sheol, ao inferno, tá? A morte eterna, tá? Então, Maria faz parte desse grupo que será ressurreto na vinda do Mashiach, tá? Então, isso comprova que ela é um ser como qualquer um de nós. Não é como a Igreja Católica coloca ela, né, como um ser aí já divino ali, já no céu, já fazendo parte aí desta trindade que eles chamam, tá? Que na trindade aí eles colocam, na verdade, seria o Espírito Santo, mas entre linhas seria a Maria ali, né? Bom, vamos voltar então para a nossa leitura, irmão. Só fiz essa pequena introdução aqui para explicar para vocês que a Igreja Católica ela tem conhecimento dessa família celestial, só que ela perverte, tá? Ela perverte essa questão. Então, vamos para o nosso estudo. Nós paramos aqui. A sabedoria também o livrará das palavras doces e mentirosas da mulher imoral, da pervertida, da mulher que abandona aquele que desde a mocidade foi seu companheiro e ignora o compromisso assumido perante Yah. Quem frequenta a casa dessa mulher põe em risco a própria vida. Quem anda com ela se dirige para o reino dos mortos. Os homens que se envolvem com ela entram num caminho do qual não há volta. Não conseguem voltar para o caminho da vida. Essa mulher pervertida, imoral, irmãos, é a mulher, a prostituta de Apocalipse, tá? E quem é essa prostituta de Apocalipse, senão as falsas religiões e doutrinas? Então, a maior parte da minha vida, eu fiz a leitura de Provérbios, tomando isso literalmente, né? Para o homem não se envolver com prostitutas, etc. Obviamente que não pode, né, irmãos? Tem que ser fiel à sua esposa. Isso é algo inerente a um justo, tá? Mas aqui nós temos que entender que existe a figura de duas mulheres aqui, tá? A figura da mãe, da Ruach HaKodesh, que leva para o caminho da salvação eterna. Não que através dela nós temos a salvação, nós temos a salvação pelo sacrifício do Mashiach, tá? Mas do outro lado, nós temos a figura da mulher pervertida, da mulher imoral, que é a prostituta de Apocalipse, tá? Que diz respeito, então, às falsas religiões e doutrinas. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças se aproximou de mim e me disse, isso está falando lá em Apocalipse, venha,
eu vou lhe mostrar como a grande prostituta que está sentada junto a muitos rios vai ser castigada. Os reis da terra cometeram adultérios com ela e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho do seu adultério. Interessante, né, que a palavra, ela fala que sempre quando o povo se apostatava, né, o que é apostatar? É se separar, né, se divorciar de Yahweh, do Todo-Poderoso e dos seus ensinos. Sempre que ele fala que o povo apostatava, Yahweh sempre falava essa expressão adultério, tá? É uma traição, como um marido ou uma esposa, né, abandonando um ao outro para ficar com outro ou com outra, isso se declara um adultério. Então, aqui é um adultério espiritual, né? Um adultério deixando as coisas, os ensinos, as doutrinas, o caminho da verdade e indo, né, para o caminho que leva à morte eterna, tá? Então, aqui está falando que os reis da terra cometeram adultérios com ela e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho do seu adultério. Então o Espírito tomou conta de mim e o anjo me levou para o deserto, onde eu vi uma mulher sentada num monstro vermelho. O monstro estava cheio de nomes que eram ofensivos ao Altíssimo e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com roupas vermelhas e roxas e enfeitada com ouro, joias e pérolas. Na mão ela tinha uma taça de ouro cheia das abomináveis impurezas da sua infidelidade, né, da sua apostasia. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e de todas as abominações da terra. Tá? Então, essa mulher pervertida é essa prostituta, tá? Que aí faz uma oposição, né, a Ruach HaKodesh. Provérbios 3, do 1 ao 35, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Yahweh e dos homens. Confia em Yahweh de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, quer dizer que nós precisamos do espírito da sabedoria, do espírito da Ruach HaKodesh, para que a gente possa andar nesse caminho do bem, tá? E para que a gente não seja sábio aos próprios olhos. Teme a Yahweh, aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra a Yahweh com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina de Yahweh. A Ruach aqui, ela está chamando: filho meu, não rejeites a disciplina do pai. Não é assim que a gente fala, né, para os nossos filhos? Presta atenção, né, seja obediente ao pai, escuta as palavras do pai, né? Nem te enfades da sua repreensão, porque Yahweh repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então aqui é declarado, irmãos, essa família celestial, tá? Ele não está falando aqui que ele tem somente um filho, irmãos, tá? Porque Yahushua, ele não tinha em nada a ser repreendido. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Ele foi santo,
Mas nós sim, nós precisamos dessa repreensão, dessa exortação, dessa correção. Então nós somos esses filhos e somos amados pelo Pai. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Então, irmãos, inclusive essa árvore de vida, né, é a árvore da vida, né, que nós vamos ter lá nos novos céus, na nova terra, né, que dá o fruto na sua devida estação, tá? Então, felizes são todos que retêm a Ruach HaKodesh, né, que tem ela junto de si e obedece. E Yahuwah com, eu botei entre parênteses ali, coloquei um A, sabedoria com a Ruach fundou a terra. Tá? Então, eles juntos fundaram a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque Yahweh será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai, volta amanhã, então te darei, né? Se o tens agora contigo, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque Yahuwah abomina o perverso, o ímpio, né? Mas aos retos trata com intimidade. A maldição de Yahuwah habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Então, todos aqueles irmãos que acham a Ruach HaKodesh, né, que atendem ao seu clamor, estes irmãos, eles se tornam justos, se tornam santos, porque ouvem a disciplina, ouvem a correção, ouvem o ensino, e não somente ouvem, mas obedecem, praticam. Mas aqueles que são rebeldes, que são perversos, né? Como diz aqui, eles tomam sobre si a ignomínia, tá? Provérbios agora no capítulo 5, do 1 ao 23. Meu filho, presta atenção à minha sabedoria. Dá ouvidos ao meu entendimento, assim conservarás a reflexão e os teus lábios guardarão o conhecimento. Não des atenção à mulher perversa. Aqui mais uma vez foca na mulher lá, na pervertida, na mulher que é o oposto da Ruach HaKodesh, né, que leva para a perdição eterna. Então diz para não dar ouvidos a essa mulher. Os lábios da estrangeira destilam mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. No final, porém, é amarga como o absinto e afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés levam para a morte e os seus passos descem para o Sheol. Tá? Então, quem dá ouvidos a prostituta, né, a mulher lá de Apocalipse, né, a Babilônia que eles chamam, né,
essa mulher pervertida. Os caminhos dos seus passos, né, são de morte, são pés levam para a morte e os passos descem para o Sheol. Não segue o caminho da vida e seus trilhos se extraviam sem que perceba. E agora, ó filhos, escutai-me, tá? Aqui você pode dizer, tá, mas Anne, Provérbios foi escrito por Salomão. Como que tu diz que aqui é Arua falando? Irmãos, se você não acreditar que esses homens foram usados de forma inspirada para escrever, então sinto muito, não há nada que eu, Annelise, possa fazer para convencê-los, se a Ruach HaKodesh não os convencer, tá? Então aqui é a própria Ruach HaKodesh falando conosco, porque Salomão, eu não sou filha de Salomão, eu sou irmã de Salomão, e Salomão a gente sabe que ele se desviou dos caminhos de Á, né? Então, eu não sou filha de Salomão. Se ele tivesse continuado nos caminhos de Yahua, né? Eu seria irmã dele, né? Estaria ali como irmã, assim como todos nós somos irmãos, fazendo parte desta família celestial. Então ela diz, e agora, ó filhos, escutai-me, não vos afasteis de minhas sentenças, afasta dela o teu caminho, não te aproximes da porta de sua casa, para que ela não dê a outros a tua dignidade, nem os teus anos a gente implacável. Não se fartem com o teu vigor os estranhos e com os teus suores a casa do desconhecido. Gemerás quando chegar o desenlace e consumir a carne do teu corpo. Então dirás, por que odiei a disciplina e meu coração? Vou até botar uma corzinha diferente aqui, irmãos, tá? Porque odiei a disciplina e o meu coração recusou a exortação? Porque não dei atenção aos meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Por pouco cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia e da comunidade. Bebe a água da tua cisterna, a água que jorra do teu poço. Não derrames pela rua o teu manancial, nem os seus ribeiros pelas praças. Sejam para ti somente, sem reparti-los com estrangeiros. Bendita seja a tua fonte, goza com a esposa a tua juventude, serva querida, gazela formosa, que te embriaguem sempre as suas carícias e o seu amor te satisfaça sem cessar. Né? Aqui a gente fala sempre a nível espiritual da fidelidade que a igreja, né, a congregação tem que ter, né, com os filhos, com o pai e a mãe, né, não com os filhos. Até me perdi aqui porque a minha bateria está acabando aqui, irmãos. Só um minuto. Então, sempre a nível espiritual, né, para a gente ter essa fidelidade, né, primeiramente com a nossa família celestial, com o pai, com a nossa mãe celestial, com o nosso irmão Yahushua, tá? E trazendo para dentro da nossa família terrena essa fidelidade, irmãos. Nós temos que ser fiéis, tá? O que o inimigo hoje é o que mais ele tem agido, como eu já falei no vídeo anterior, nas famílias, tá? Tentando destruir de todas as formas as famílias, ok? Essa é a ferramenta que eu estou usando, que é a internet, é uma bênção para mim. Por quê? Porque eu sei usá-la. E eu uso para proclamar a palavra do Todo-Poderoso. Mas essa não é a realidade da grande parte das pessoas, irmãos. Tá? Eu acredito que nunca houve um tempo igual a esse, onde a promiscuidade, a prostituição, o adultério, tá? A pornografia, irmãos, a pornografia é algo que invadiu
invadiu as casas. Existem muitos crentes que se dizem crentes e estão no vício da pornografia, tá? Achando que isso não é pecado. Só que o próprio Yahushua disse que se nós olharmos para uma mulher com cobiça, nós estamos pecando. E a pornografia vai além da cobiça, ela é um comportamento totalmente depravado. É um comportamento totalmente que vai macular o templo que nós recebemos do Todo-Poderoso, que é esse corpo. Esse corpo não é nosso, irmãos. E o que o inimigo colocou na mente das pessoas? Meu corpo, minhas regras. Não, é mentira. Primeiramente, não é seu corpo. É um empréstimo e como um empréstimo tem que cuidar bem. Quando você empresta algo para o outro, você espera que ele cuide bem daquele objeto emprestado para que ele retorne para ti da mesma forma como você emprestou. Se você receber aquele empréstimo tudo destruído ou até mesmo nem receber por falta de condições, você vai ficar bem chateado, você vai querer um novo, né? Então imagine esse templo que nos foi dado como empréstimo, tá? E você acha que pode fazer o que quer dele? Você acha que você pode, que isso é tua propriedade? Não é. Não é teu. Você não tem o direito de pintar e bordar com esse corpo, não. E hoje, como mais uma astuta cilada do inimigo, o feminismo está na mente das mulheres, tá? Que elas acham que é meu corpo, minhas regras para tudo, tá, irmãos? Que elas podem fazer o que bem entende com esse corpo e da mesma forma os homens estão pensando assim, irmãos. Os homens já é de uma cultura bem mais antiga, infelizmente, né? Não estou generalizando aqui, entendo, irmãos? Eu não generalizo, estou falando de uma grande parcela da população, tá? Então, a depravação, irmãos, entrou nas famílias para destruir esse projeto de família que partiu do coração do Todo-Poderoso. Esse é o alvo do inimigo. Então, os adultérios, isso até mesmo nas igrejas, nós estamos vendo, irmãos, os pastores apregoando que você pode se casar inúmeras vezes e que isso não é pecado. Tá? Porque eles anulam a Torá, o que está escrito lá na Torá, irmãos. Tem coisas com relação aos ritos de sacrifício que não se aplica, porque a Yahushua foi o sacrifício perfeito e isso não se aplica mais. Tem outras regras que era cultural daquele tempo lá e que não vamos aplicar. Mas a Torá, no que diz a questões morais, irmãos, como que vocês acham que isso inspirou? A questões alimentares, vocês acham que mudou? Não mudou, irmãos, continua a mesma instrução. Então, Yahushua mesmo, ele já disse, né, que não é só o ato físico que se proclama um adultério, mas aquilo que os olhos, né, os olhos são a luz, né, a lâmpada do nosso corpo, né. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é luz. Mas se os nossos olhos forem maus, ou estiverem vendo o mal, só há trevas, irmãos. Só há trevas. Não resta nada além de trevas. E essas trevas não se resumem a mim. Isso esparrama como uma pandemia, como um agente causador de doença. Isso vai esparramar na questão espiritual da esposa, do esposo, dos filhos. Isso é uma maldição. Então, não é, eu quero fazer, eu vou sofrer as consequências. Não. Todos que estão ao redor de você vão sofrer as consequências, porque você está abrindo portais
para a entrada de demônios na sua vida e na sua casa, na vida dos seus filhos. Então não é uma questão eu, não, é uma questão nós, todos aqueles que estão junto com você vão sofrer as consequências das suas escolhas. Ok, irmãos? Aqui diz assim, o ímpio é preso por suas próprias culpas e apanhado pelos laços do pecado. Ele morre por falta de disciplina e perece por sua grande estultícia. É isso que eu estou falando. Provérbios 7, do 1 ao 5 diz assim, mais uma vez, filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. E por que eu digo aqui que é a Arua que está falando? Porque do capítulo 1 de Provérbios até o capítulo 8 fala sobre a sabedoria. Tá? Então, filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha Torá, como a menina dos teus olhos, ata-as aos dedos, escreve-os aonde? Na tábua do teu coração, dize a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Aqui ele está falando, então, que a própria Arua aqui está dizendo, né, para nós guardarmos as instruções do Pai, os mandamentos que vêm dele, tá ok? Para nos guardar dessa mulher alheia, tá? Que nós já falamos. Provérbios 7, 24 e 27. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Mais uma vez aqui falando sobre essa mulher pervertida, né? Essa prostituta aí, espiritual, né? Que desvia a todos do caminho da verdade. Agora, Provérbios 8, do 1 ao 36. Não clama, porventura, a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando, né? Como nós já lemos lá, acho que nos capítulos iniciais lá, né? Eu não me lembro agora, mas diz que a sabedoria grita pelas ruas, né? Então, aqui está dizendo mais uma vez, né? Que ela está falando, né? Clamando na altura, né? Nas alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, junto às portas, na entrada da cidade, está gritando, a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Então, aqui ela está falando, vamos lá para João 14, 17, que fala sobre, vamos ver aqui João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, tá? Então, esse Arua HaKodesh está falando sobre isso, tá? Porque ele diz aqui, ó, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Espírito? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, aqui justamente neste livro de Provérbios, aqui neste capítulo,
ela diz assim, porque a minha boca proclamará a verdade. E aqui em João 14,17 está dizendo que o Consolador, né, que virá, é o Espírito da verdade, tá, irmãos? Os meus lábios abominam a impiedade, são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino. Aqui eu coloquei, né, 2 versículos para fazer esse link sobre que a Ruach HaKodesh é aquela que nos ensina, tá? Como uma professora, ela nos ensina. Lá em Lucas 12:12 diz assim, porque o Espírito Santo, né, a Ruach HaKodesh, vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E depois, 1 Coríntios 2:13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aqui ele faz bem a separação entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem, o ensino, né, que vem da Ruach HaKodesh. Então, o papel da Ruach HaKodesh é nos ensinar, irmãos, nos ensinar. Continuando aqui, aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Olha a personificação, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor de Yahweh consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Como eu já falei no vídeo passado, né, existe o espírito da sabedoria, que é a Ruach HaKodesh, e o espírito de sabedoria, tá, irmãos? Tem essa separação. Por meu intermédio, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, tá? Então, existe uma regra aqui que nós temos que procurar. E se nós procurarmos, nós vamos achar. Também Yahushua disse, eis que estou à porta e bato. Só que ele bate, mas quem que tem que abrir essa porta somos nós, irmãos. A mesma coisa com a Ruach, né? Nós temos que procurá-la. E nós vamos encontrá-la se nós a procurarmos. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Aí eu coloquei aqui, irmãos, esse versículo que diz... João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui ela está dizendo, eu ando pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo. Por que eu estou colocando tudo isso? Para fazer o link de Provérbios com realmente, né, declarar esse link da sabedoria com a Ruach HaKodesh, para fazer essa comprovação para vocês, tá? Então, ando pelos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. E Yahweh me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui o que? Estabelecida. Não fui estabelecido, fui estabelecida, artigo feminino. Desde o princípio, antes do começo da terra,
Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Então, o ensino, né? Quem é que nos ensina? A Ruach HaKodesh. Sede sábios como a sabedoria sábia, né? E não rejeite a sabedoria. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor de Yahweh. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Irmãos, eu vou parar por aqui. Vamos deixar o próximo vídeo para nós falarmos justamente esse ponto mais importante aqui, tá? Que vai falar sobre a blasfêmia contra a Ruach HaKodesh, ok? Shalom, então.